E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje aí sobre a nossa raridade aí encontrada aí, uma Passat Variant ano 82. Hoje eu vou contar o nosso lado dessa história aí e também vou mostrar pra vocês aí o dia que a gente foi resgatar ela, beleza? Acompanha aí. Começar pelo seguinte, o vídeo passado foi bastante falação, bastante história que eu contei pra vocês sobre o Passat o Passat no mundo do que necessariamente desse carro aqui. Hoje eu vou contar uma história já relacionada a esse carro aqui, só que como eu falei no começo, do nosso ponto de vista, como que a gente descobriu esse carro, o que envolvimento que a gente tem com esse carro e como que foi até o dia de buscar ele lá, beleza? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu falei no vídeo passado, vocês lembram que esse carro aqui foi trazido da Alemanha para um colégio aqui da cidade. Vai ter mais histórias sobre isso no próximo vídeo, mais detalhes dessa história dele dentro do colégio. Hoje já é uma história do tempo que a gente conheceu esse carro. Sempre correu uma lenda na cidade desse carro. Inclusive tem uma das histórias que esse carro aqui seria uma versão 5 cilindros, porque existiu esse carro aqui com um motor 5 cilindros. Na Europa, inclusive existiu 5 cilindros 4x4 na Europa, tudo. Mas não, a história verdadeira é que esse carro aqui na verdade é um diesel, originalmente a diesel. Esse carro sempre esteve na cidade, desde que chegou da Alemanha, ele trabalhou sempre aqui na cidade, fazia algumas viagens, é claro, vou contar pra frente. Mas ele sempre foi uma história aqui na cidade. Só que a gente se aproximou dessa história em 2008. 2008 foi o ano em que meu pai, o seu Dair, como o pessoal da Arrancada conhece aí e tal, e alguns daqui do canal, já chegou a aparecer em algum vídeo aí que ele me ajudou a fazer aí, que quando eu não pude participar, ele entrou para trabalhar nesse colégio. Ele se tornou funcionário público e entrou para trabalhar nesse colégio, que era um colégio estadual e tal. Então ele conheceu esse carro em serviço. E esse carro, ele chegou a usar esse carro, chegou a andar, fazer os trabalhos na cidade aí com esse carro aqui. E assim foi durante alguns anos. Em 2000, a gente não tem certeza ainda, mas a gente acredita que faz 10 ou 8 anos isso. Então foi ali na faixa de 2013 a 2014, alguma coisa assim. Esse carro teve um acidente, que é o problema que está aqui do lado, né? Só que esse acidente aqui eu vou contar no próximo vídeo aí, que daí o próximo vídeo eu vou contar as histórias desse carro dentro do colégio e vou mostrar as marcas nele lá, e daí por isso que eu vou contar lá. Então até o dia do acidente, 2013, 2014, alguma coisa assim, pelo que a gente lembra. Como o pai conhece de carro, entendia e sabia que isso aqui era uma coisa exclusiva, assim, ele até tentou conversar lá com a parte superior da Secretaria de Educação lá e tal, pra consertar esse carro e tal, mas meio que não, se não me engano, não foi aprovado, alguma coisa assim, porque pro governo, teoricamente, esse carro aqui é carro velho, né? Era ano 82, já era um carro que não fazia sentido consertar a princípio, certo? Então daí, o que ele fez? Ele pegou esse carro, como lá no colégio tem bastante espaço de barracão, essas coisas assim, como eu falei pra vocês, é um colégio de manejo florestal, então eles têm serraria, tem um monte de lugar. Achou um cantinho lá dentro do colégio e o carro foi guardado lá dentro. Ele avisou tudo que o carro tinha sido sinistrado e tal. E o carro foi para desse barracão aí e assim ficou lá por anos. Inclusive, não vou mentir para vocês, a gente tentou achar uma forma de comprar esse carro antes, mas não tem. No Brasil, carro de governo estadual, federal, municipal, o que for, se é alguma coisa pública, só é vendido se for por meio de leilão. Tem que ter um leilão público, pessoas aptas a comprar o carro, tem que, tipo assim, a chance seria igual para todo mundo. Então os anos passaram, esse carro ficou guardado lá, o pai chegou a sair do colégio, tudo, e esse ano, agora 2023, a gente ficou sabendo que o carro estava sendo recolhido e que em breve sairia o leilão dele. Aí veio as várias dúvidas e medos que a gente tinha com relação a esse carro, porque a gente queria ter esse carro, mas tem uns problemas que a gente já via que poderia acontecer e que ia dificultar pra gente conseguir esse carro. A primeira delas é um carro batido, ano 82. Nosso maior medo era que o governo falasse assim, não, isso aqui vai ser vendido como sucata.
baixassem os documentos dele e ele fosse vendido junto no meio de um lote de monte de carro batido lá. Por sorte, isso não aconteceu. O nosso segundo grande medo era que esse carro fosse leiloado, fosse levado para um pátio onde mais pessoas conseguissem identificar o que realmente ele era. Porque, por exemplo, assim, se ele fosse para Curitiba, que teoricamente seria o lugar, capital do estado do Paraná aqui e tal, se ele fosse para lá, ele ia ter mais visibilidade, ia ter mais pessoas acessando esse pátio e tal, mais pessoas iam ver esse carro, e a gente ficou com medo que talvez se fosse nesse caso, ficaria mais difícil a gente comprar, porque aumentaria a concorrência. Mas, para nossa sorte, ele ficou num pátio aqui na cidade mesmo, aqui em Irati mesmo. Tinha mais carros do governo aqui que seriam leiloados e por uma questão de logística, muito provavelmente, eles optaram por fazer um pátio aqui em Irati. Nesse leilão tinha pátios em Curitiba, Ponta Grossa e um pátio aqui em Irati, que tinha, se não me engano, contando com ele, acho que 8 ou 9 carros. Então, pra gente ficou bom, porque ficou um pátio pequeno, porque em Curitiba tinha pátios que acho que tinham mais de 100 carros, então muita gente ia entrando lá e olhando. Aqui pra nós não, eram 8 carros, e relativamente com fotos boas tal, então a pessoa já via se valia a pena vir aqui ou não e tal, então acabou diminuindo bastante o número de concorrentes nossos com esse carro aqui. E um terceiro medo que a gente tinha era que hoje em dia, pleno século XXI, não sei se vocês já viram, com certeza já viram, existem muitas páginas de Instagram, muita página de Facebook, muito canal do YouTube, inclusive também, que fica mostrando as coisas em leilão, sabe? Então o nosso medo era que talvez esse carro caísse numa página dessa aí e chamasse atenção. Na listagem de leilão, ele só aparecia como IMP barra Volkswagen, porque como tá no documento dele, ano 82, e o Dzinho de combustível dele ali, que era o diesel. Então a gente ficou com medo de chamar atenção na internet esse carro, mas para nossa sorte nós ficamos em silêncio, não postamos nada para nenhum lugar, nem amizades nossas na cidade, a gente não falou nada. É a história, quanto menos a gente souber, menos gente para atrapalhar, né? Então, no fim das contas, deu certo, o carro não chamou atenção, mas teve uma briguinha aí. Ainda faltava a visitação, o dia de visitação do leilão. Todo leilão tem um dia de visitação que as pessoas podem ir lá pessoalmente, olhar os carros. Inclusive esse leilão, a visitação era bem liberada, você podia abrir, podia sentar dentro do carro, tudo, você não conseguia ligar ele, ou tentar ligar ele no caso, né? Mas você podia rodear o carro inteiro e podia olhar por dentro, mexer, abrir o capô aberto, podia ver o que quisesse. Então o nosso medo era que numa visitação dessa, quem sabe alguém de passagem aí, dava uma olhada, chamava atenção, ou até mesmo outras pessoas da cidade, porque como a gente sabe que esse carro aqui era conhecido, poderia ter mais pessoas procurando ele. E aconteceu uma coisa no dia da visitação, que quando eu fui lá pra ver, na verdade eu não fui nem ver ele, porque ele a gente já sabia como que tava ele, a gente sabia, conhecia o carro, a gente sabia que o carro ficou guardado tantos anos e tal. A gente não tinha tido acesso a ele há anos, porque o carro tava num canto lá, e o pai tinha saído do colégio já e tal, mas a gente sabia o que era, não tinha muito o que ver, o carro era isso e era isso. Eu fui lá mais pra ver uns outros 2 carros que a gente tinha interesse em comprar, só que na hora que eu cheguei lá, eu vi um rosto conhecido lá. Esse rosto conhecido era de um rapaz de um canal, que ele é de Curitiba, o nome dele é Jason Ost. Desculpa se eu pronunciei o teu nome errado aí, se você estiver assistindo. Então a gente viu que mais alguém estava de olho nesse carro aí. Não sei se você lembra de mim lá, mas eu vi você lá. Mas no fim das contas, deu certo. Inclusive, eu vou deixa eu me lembrar que lado que é, acho que é o lado de cá. Eu vou tentar marcar um vídeo que ele fez sobre esse carro. Ele fez um comentário sobre esse carro aí. Inclusive mostrando bastante foto desse carro aí, quem sabe já pode ser para vocês adiantar aí, ver como é que tá o estado geral do carro, mas eu vou tentar marcar aqui. Termina de assistir o meu aqui, daí vai assistir o dele lá, inclusive o canal dele tem umas coisas bem legais lá, que vocês podem aproveitar também. Enfim, chegou o dia 2 de agosto, foi o dia que esse carro aqui foi leiloado. No fim das contas deu certo, a gente conseguiu comprar o carro. Foi uma briga aí de uns 15 minutos, com ele e com mais algumas pessoas, eu vi que tinha mais pessoas dando lance lá, mas no fim das contas deu certo, o carro a gente conseguiu comprar, e daí veio o pior momento da vida de um cara que compra um carro de leilão, é esperar o dia para poder tirar o carro. Então daí passado o leilão, a gente lembrou
que esse carro aqui, ele tava lá no pátio aqui da TI, e era um pátio aberto. Daí a gente ficou com dó, porque o carro ficou tantos anos guardado no colégio lá, de uma forma relativamente melhor do que tava, porque pelo menos tava coberto, né? Tava num chão de batido, tudo, mas ainda tava coberto, tava protegido. Nesse pátio, ele tava em aberto. Claro que durante todo o período do leilão, desde o dia que ele foi recolhido até o leilão e até o dia da retirada, ele ia ficar nesse pátio aberto. A gente ficou com medo porque o carro tem um vidro quebrado e ia ficar aberto. Apesar que no dia que eu fui visitar ele lá, havia chovido uns dias antes, e estava chovendo inclusive no dia que eu fui visitar, e ele estava seco por dentro. Mas a gente ficou com medo de estragar mais coisas no carro. Então a gente pegou e tentou ir lá no lugar onde estava o carro nos dias depois do leilão e pedir para eles, ó, tem como a gente cobrir o carro, alguma coisa assim, a gente arrematou o carro, então a gente queria cobrir e ele proteger. Obviamente, eles corretíssimos não deixaram a gente entrar lá e mexer no carro, porque ainda era um processo em aberto, o negócio não estava nada definido. Mas o cara ofereceu, ó, se vocês quiserem, se vocês estão muito preocupados, traz uma lona aqui e a gente vê alguém aqui nosso pra, se possível, cobrir o carro lá. E a gente fez isso, no dia seguinte a gente já levou uma lona lá e deu certo. Inclusive eu quero agradecer muito eles, se você estiver assistindo, tanto a pessoa que recebeu a gente lá, quanto a pessoa que foi lá e cobriu o carro, parabéns, se cobriu ele muito bem. Ficou show de bola. Por isso, uma das surpresas que vocês vão ver no começo do vídeo aí, que onde nós fomos buscar ele lá, é que a gente chega impressionado que ele estava coberto, porque a gente achou que não ia estar. Chegou a hora que vocês queriam, que é a hora da ação, que é o dia que a gente foi buscar o carro lá. Só para resumir para vocês aí o que aconteceu, a gente foi lá retirar o carro estava com os 4 pneus murchos, apenas um conseguiu encher. A gente conseguiu arrastar o carro para cima do guincho, mas quando chegou aqui em casa a gente pegou e optou por colocar esse jogo de rodas que a gente tinha guardado aqui para ficar mais fácil de manobrar, porque o carro faz, como eu falei, acho que quase 10 anos parado. A gente não queria chegar simplesmente e botar uma bateria e bater na partida, até porque está faltando algumas peças da parte mecânica dele ali que vocês vão ver futuramente. Então daí a gente pegou e colocou essas rodas aqui e tentou guardar o carro. Só que por causa desse acidente, dessa lateral do motorista aqui, eu não sei se vai conseguir ver, mas esse eixo aqui, essa roda aqui tá um pouquinho torta. Essa aqui tá um pouquinho torta, e a ponta de eixo, e tá pegando o pneu no próprio eixo. Então o carro segurava, a gente conseguia tentar empurrar para dentro do nosso terreno aqui, nossa casa aqui. Ele tava prendendo e não conseguia ficar força na mão, ele ia até o motor e travava de ter passado essa parte. Daí a gente chamou o plano B, que era essa aqui, pra puxar o quanto desce, até uma hora que puxou, ele até deu uma soltada, acho que os freios estavam um pouco presos também, mas daí a gente conseguiu jogar ele para dentro de casa aqui e ficar aqui. Então acompanha aí, eu volto no final só pra dar um recadinho pra você. 20/9/2023. Finalmente chegou o dia, né? O dia de buscar a joia. Chegando já. Depois de anos cuidando dela, de olho nela, e agora contando os dias pra vir buscar ela. Cada dia que chovia ficava brava, porque sabe que tá com o vidro quebrado lá. Vamos ver aqui como é que tá, bichinho. Pra ajudar, quase choveu hoje também. Pois é, pior que ontem choveu bastante. Sim. Pelo que eu lembro, lá não é ruim, né, entrar com o caminhão pra puxar, mas eu devia ter tentado lá atrás, igual o pai fez. Errei. Não, nem sabia dar pra entrar. Não dava, eu errei, eu esqueci. Eu tava conversando, esqueci. Eu ficava conversando com a prefeitura. Lá já. Resgate TDM. Olha lá, olha lá. O
pertinho. Atenderam nosso pedido. Nós viemos aqui, trouxemos uma lona e pedimos. Nós não podíamos entrar aqui, mas nós pedimos pra eles se fosse possível cobrir ela. Iam pedir pra um funcionário, hein? Não mente. Embalado, presente. Fenda. Nossa, vai tá fenda na minha mão. Os caras subiram certinho o negócio. Alguma coisa que eu não podia deixar nós entrar, cara. Ela falou assim, viu? Nós trouxemos a lona, vocês tentam cobrir lá, né? Tá fazendo cobrir. Setembro ficou descoberto isso aqui, cara, que dó. Pois é. E ele falou, pô, ficou tanto tempo bem guardado lá, né? Você tá com a mão seca? Não lembro. Tirar essa porra, não minha mão. Nossa, dó. Aí, tá lento a radinha. Só pá. Lá encheu? Eu gosto da base também, né? Não, aqui. Tá descolado. Acho que erguer ela, né? Pra poder dar uma movimentada na borracha. Também. Vai dar bom. Só um chão. Quer que tu diga? Tem que passar no Diego e mexer nela. Pra poder. Do YouTube eu tô contando com você, eu tô filmando uns stories, então depois eu vou postar depois. Veja se tá certo lá na ignição. Ou na porta, Matias, talvez na porta. Pode ser uma coisa que ligou ali. É Del. Olha, não precisa fazer outra cópia. Chá reserva. Será que tá bom aí? Vai dar bom. Também que ela tem o ganchinho na frente, né? Ah, dá pra varrer.
Onde é que você vai pôr? Tenta pôr no gancho aí, Thiago, ver se encaixa, mas para-choque. Não, por baixo, por baixo. E se pegar, é que esse para-choque. É que dá medo de estragar o para-choque. Ah, esse para-choque, na verdade. Ah, mas estragar é ruim. Grande. Vai. Foi? Pegou. Segura aí. Não, tem que só... Vai. Direito volante lá. Tem que pôr o gancho, puxar junto. Ela tá puxando na roda. Vai! Agora tá indo, agora tá indo. Empurra a traseira dela lá. Não, agora tá indo. Mas você tá vindo muito pra cá. Acho que joga a frente mais pra cá. Não vai conseguir Se chegar. ela ficar reto. Vai ficar o barro, tá empurrando ela. Apoia a traseira dela pra lá. Aquela velha? Como é que conseguimos fazer aqui? Tem que olhar por dentro, só pega o sensor da roda. Matias, vai pegar o sensor de roda aqui. É. Só no bolso da caixada? Viu o para-choque já? Aham. Mais curtinho, né? O dianteiro também era assim, só que esse carro foi batido já. Tô louco. Não, menorzinha, né? Vou deixar ele protegido aqui no habitat natural dela.
Tá na caixa azul, eu já pego, ó. Agora ficou mais de pé o carrinho já lá. A DK tá mais bonito já. É um carro decente. Aí, alinhadinho. Agora é empurrar ele na garagem lá, onde ele provavelmente vai ficar muito tempo até a gente deixar ele decente de novo, andável de novo. A gente já olhou dentro do capô ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Tá faltando bastante coisa. Cabo de vela, tampa de distribuidor, essas coisas tudo já foi tudo surrupiado. Vou contar a história pra vocês depois, como apareceu essas marcas aqui e essas aqui. Vou guardar ele lá. O carro tá travado, ele não vai pra trás, tá enroscando o eixo, alguma coisa. Nós vamos pegar o plano B aqui agora e tentar puxar ele pra dentro. Quer acelerar? Freio! Você não testou o freio ainda, né, Thiago? Testei, tá bom. Aí ele vai descer já, cara. Pare. Agora ele empurrão. Deixa eu endireitar a moto aqui. Vai apoiando com a moto que vai bonito. Você não vai conseguir virar e tem que jogar a traseira pra rua. Vá reto aí. Direita, volante. Aí ele vai descer já. Tira a moto. Onde ficou mais fácil soltar? Não dá pra ir com a moto. Vai virar aqui. Será? Vamos descer ele agora onde está o reforço. Aí continua. Formatamento, né? Senão ele tranca. Epa. Direito um pouco aí, tá torto. Vai virar tudo. Vai virar. Vira tudo pro lado. Vai descer. Não, vai descer. Vou ficar pressão aqui. Vai. Vamos tentar. Desça. Bora, vai fora. Bora. Aí, soltou. Vai ficar mais ferrando, mas eu não consigo. Vou dar uma manobrada que é mais fácil de virar na solta. Aí que vai, perde lá.
Finalmente, Tá em casa. depois de a saga que já se arrasta Dá pra dormir já. por anos. Dá pra dormir já. Ai, Tá até mais bonito. tá até mais bonito. Nossa, as rodinhas levantaram, cara. Tá sorrindo. Tá sorrindo. Então é isso daí. Os vídeos foram gravados numa resolução muito grande. Eu espero ter conseguido colocar tudo pra vocês aí. Que meu computador aguente editar esse vídeo aí. Mas é isso aí. O carro tá aqui agora, tá tudo certo. A gente vai começar agora a trabalhar ele. Como eu falei, o próximo vídeo ainda eu vou contar a história agora. Eu vou mostrar bem certinho tudo que tem, um pouco do que diferencia esse carro dos outros, um pouco o que aconteceu em cada pedaço dele aí, que vocês vão ver aí que ele na imagem aí tá um pouco mais bonito que pessoalmente, mas é um carro muito bom, beleza? Então, se você tá chegando agora nesse vídeo aí, vê o vídeo anterior, onde eu mostro, começo a contar a história desse carro aqui, e já se inscreve para ver os próximos aí, beleza? Até o próximo vídeo.